Não adianta você ser bom tecnicamente, não adianta você entregar muito. Postura, cumprir horário, entregar dentro do prazo, tudo isso faz parte. Hoje eu vejo que você acha muito bom e despreza todo um outro lado. Eu tinha um problema, eu tinha um desafio, um limite, mas eu não me preocupava com o desafio, eu iria buscar a solução. Sejam bem-vindos a mais um LusaCast, o nosso podcast sobre empreendedorismo, gestão, histórias que inspiram e ideias que conectam. Hoje o meu convidado é o Alexandre Assis. E eu tenho também comigo do meu lado meu marido e CEO da Lusa para me ajudar nessa conversa. Alexandre, muito obrigado pela presença, é uma honra ter você aqui. Eu estou nervosa, sim, porque estou do lado do meu marido e do lado de uma pessoa como você. Por isso eu vou ler. Você está nervosa, estamos aqui de boa. Por isso eu vou ler a sua apresentação, que é muito rica. Alexandre é especialista em gestão, investidor, conselheiro, palestrante e fundador da Assis Gestão. Com mais de 23 anos de experiência, construiu uma trajetória voltada para estruturação e crescimento sustentável de empresas, atuando em temas como gestão, compliance, governança e M&A. Ao longo da carreira, também se consolidou como mentor, professor e membro de conselhos e comitês de auditoria de empresas relevantes no Brasil, além de desenvolver experiências internacionais em mercados como Europa, Estados Unidos e Paraguai. Você é uma sumidade. Obrigada pela presença. Eu estou muito honrado de estar aqui com vocês, muito obrigado mesmo, né? Namoro com vocês já tem um tempão, né? Você deve ser muito fera, né? Namorou com esse homem aqui, né? Eu demorei quase 5 anos, né? Foi com ele. É difícil, né? Internacional. É uma honra estar aqui, muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado, né? E na chegada foi porque esse bairro foi o bairro que eu fui criado, né? Então as memórias aí muito saudosas de tudo que eu vivi aqui. Contagem aqui, terra de trabalho. Exatamente, estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigado a vocês pela generosidade. Obrigada, Assis. Eu te conheci através de um podcast e eu fiquei muito sensibilizada, não com a história que você já construiu hoje, mas a história do Assis do passado. E eu queria conectar as pessoas que nos ouvem ao Assis do passado. Contar um pouco disso que você falou, dessa memória afetiva daqui. Como é que foi, como é que era o Assis do passado que se tornou esse Assis de hoje? Bom, minha história ela não é diferente da maioria dos brasileiros. Eu vim de família muito humilde, né? Meus avós, tanto da parte de pai e mãe, são da roça mesmo. Aqui em Minas? Perto de Divinópolis. Fica ali 50 quilômetros, 40 quilômetros ali de Divinópolis. São municípios até hoje muito pequenos, né? Mas na época era roça, né? Então foram criados ali na lida do dia a dia, tanto meu pai quanto minha mãe. Meu pai é o filho mais velho de 10 filhos. A minha mãe, minha avó teve 14. Ela foi a penúltima. Nossa, Então, é filho pra caralho. Filho. Não havia TV naquela altura. E meus pais, eu fico assim, eu sou muito honrado de ser filho deles, porque meu pai saiu da roça, veio para Belo Horizonte, trabalhava no comércio, cara do dinheiro, e na sequência foi para São Paulo, cara. Você imagina uma pessoa sem nenhuma estrutura, não conhecendo quase nada de cidade, e parar na capital igual São Paulo, e minha mãe o acompanhou, né? Lá minha irmã mais velha, eu tenho uma irmã mais velha que eu, 4 anos, e uma mais nova que eu, 13. A mais velha e eu nascemos em São Paulo, na verdade. Ela nasceu em São Paulo, eu nasci em Guarulhos, e meu pai ficou 12 anos lá. O pai sempre foi muito voltado à parte de indústria, né? E lá meu pai veio fazer um teste na Fiat Automóveis. Legal. E, cara, não existia celular, nem telefone fixo, nada disso. Com ele não parou um caminhão na porta da nossa casa, lá em São Paulo, e falou, ó, vocês estão de mudança para Minas Gerais. De novo, foi desse jeito, entendeu? E aí a gente sem entender nada. Eu lembro direitinho dessa mudança, porque naquela época tinha as penteadeiras, lembra? Então pegou assim, com a roupa e tudo, não tinha quase nada, né? E colocou ali Em cima do caminhão. em cima do caminhão, e eu vi da mulher do caminhão de lá para cá com a mudança toda lá no caminhão, né? Lá em São Paulo, a gente morava numa casa, a primeira casa que a gente morou, da minha primeira infância, era uma casa de madeira, né? Com essas madeirites de obra hoje, e o banheiro era lá de fora, era chuveiro com aquele regador antigo, né? De alumínio, minha mãe esquentava água no fogão, porque São Paulo frio demais, né? E aí eu fico imaginando, né? A luta de uma mulher mãe, né? Dona do lar, em São Paulo para criar filhos sem nenhum recurso financeiro. O meu pai, na Fiat, fez uma carreira brilhante. O pai ganhou um prêmio da Fiat, quando a Fiat tinha mais de 40 mil CLTs, 22 anos de serviço, nem um dia de falta, nem um minuto de atraso. O pai foi operário padrão na Fiat, por mais de 40 mil funcionários.
Então esse é o exemplo que eu tive dentro de casa, né, quando eu fui criado, onde o trabalho é em primeiro lugar, que traz dignidade, que traz respeito. Meu pai trabalhava de turnos, ele trabalhava as 220 horas, mais 120, 200 horas de hora extra, Era né. como A Fiat entrava em greve, aquela época dos 80, né, ele ficava lá dentro e quando ele entrava ele apanhava. pô, o Batia sindicato não mesmo, deixava. chegava em casa machucado, o sindicato batia, né, e ele falava: "Cara, eu sou empresa, eu estou pela empresa e não vou abrir mão de estar pela empresa, nunca quero que pague meu salário". Ele Claro, falava assim: "Ó, as outras pessoas que estão tentando, eles vão cuidar de vocês, são meus filhos, né, claro. e a dignidade da minha mãe, porque meu pai mesmo muito ausente, trabalhando muito e tudo, a minha mãe sempre dignificou ele. Então ela nunca chegava: "Ah, seu pai está ausente, ou seu pai não liga", não, pelo contrário. "Ó, seu pai é um homem trabalhador, vai cuidar de tudo, para dar o futuro para vocês e tal". Então eu fui criado com esse ambiente. Eu lembro muito bem que o despertador antigo que batia, né, tac, 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 lembra? Eu lembro de tocando nas madrugadas, né, e eu acordava com ele tocando no quarto do meu pai, que a casa nossa era muito pequena, e eu falava assim: "Cara, que homem trabalhador, né". Ficava pensando e o tempo todo, a minha infância e adolescência, eu ficava pensando como dignificá-lo, né, porque, O exemplo. porque e também, assim, como é que eu ajudaria, né, porque eu já achava um absurdo ter que depender de um homem tão trabalhador e sem ajudar de alguma forma, né. Na minha família, tanto parte pai e mãe, trabalhar desde cedo era uma obrigação, não, né, todo mundo tinha que, porque era uma família muito humilde, então todo mundo, minha mãe falava muito: "Você não precisa de ajudar, mas se você não precisar de compor com você, já ajuda bem, né". Claro. Então, eu sempre tive esse mindset e, assim, eu fui para o mercado de trabalho. Meu primeiro emprego foi aqui saindo pra BR ali, pro Carrefour, Sei. seguir aquela avenida eu ia a pé. Meus pais moravam a gente morava perto daquela comunidade que tem do lado da CNH hoje, Certo. que era Fit Alice, né. Da minha casa na comunidade era uns 100 metros, 200 metros. E eu saía dali, passava ali por dentro e saía lá na Avenida das Torres a pé, né. Que idade é que você tinha? 11, 11 anos. 11 A idade da anos. nossa filha, É. imagina. E lá na indústria tinha um chiqueiro, né, e adivinha quem limpava o chiqueiro, né, sei eu. Eu limpava o chiqueiro, fazia o café e limpava o banheiro da área de operação era uma indústria moveleira, da área de operação da indústria, né. E aí hoje, a gente compondo, você consegue raciocinar, né, mas na época eu não tinha o raciocínio, o mindset disso tudo. Mas eu lembro perfeitamente como é que eu pensava. Eu pensava assim: "Eu tenho que fazer isso com o melhor que eu puder, para me poder crescer". Entende? Então você lava o banheiro, cara, eu lavava o café, eu fazia e mantinha quentinho, sabe como? Porque eu já pensava assim, eu lembro, assim, eu ia numa alegria de poder trabalhar e receber, eu ganhava meio salário mínimo, e de poder receber assim, ter a dignidade de ganhar o meu próprio dinheiro, né, porque a minha cabeça era muito voltada para isso, né, cara, eu queria ganhar meu próprio dinheiro para ajudar minha família, né, então, era aquilo Claro. para mim era uma honra muito grande estar ali, né. E eu lembro que o pessoal da operação, né, os marceneiros lá e tal, cara, os caras tudo já mais velho, então aprontava comigo demais, né. Mas eles também, quando viram, né, assim, que eu era dedicado, que eu fazia o melhor por eles, também trazia dignidade para eles, eles fizeram uma tabuazinha, assim, com 3 pregos, uma latinha de sardinha, porque não tinha geladeira, não tinha fogão, aí você punha álcool para esquentar a marmita, Ah, pra você tipo um comer. fogãozinho. Olha, aí começou a relação de network. Pô, cara, aí eu aprendi uma lição muito importante nessa época. Hoje, raciocinando, eu entendo, e na época meio que por instinto, né. Que primeiro você gera valor, para depois receber algum tipo de valor. Então, assim, aquela época já caiu minha ficha, falei: "Cara, eu tenho que servir, se eu servir bem, né, vai ter um primeiro momento mais confuso ali do pessoal pegar no pé, mas depois vem, né, a contrapartida daquilo". E eles mesmo viam, né, minha disposição e chamaram o patrão e falou: "Cara, tira esse moleque daqui, isso aqui, né, chiqueiro, banheiro", lá tinha muito cachorro para vigiar à noite, porque tinha muita coisa para roubar, né, máquina, equipamento, aqueles negócio, e dava muita pulga naquele resto de farelo de É com certeza. cara, você tá de jogo, cara, pleiteava de pulga, cara. E aí eles falaram: "Não, leva esse moleque lá para dentro, põe ele para fazer o serviço administrativo". Os próprios caras que eu servia pediu minha promoção. Claro. E aí eu fui ser office boy, né. Office boy, pra quem não sabe, no mundo de hoje é o motoboy sem moto, né. Vai fazer o de carne todo. Era o motoboy sem moto, né. E ônibus naquela época só tinha na Avenida Amazonas, aqui no bairro Inconfidência não existia ônibus.
E eu comecei a fazer o serviço de office boy. Essa época, eu comecei a sentir já a limitação física. Aí já, Então, já veio foi exatamente nessa época do com 11 anos, 12 anos. É, porque aquele primeiro degrau do ônibus, né, ele é bem mais alto, né? Eu chegava e já comecei a não conseguir subir, né? Doía já. Eu tive uma infância simples, mas muito giga, assim. Eu brinquei pra caramba, fui moleque de rua, né? Essas ruas do Inconfidentes, nenhuma era asfaltada. Aqui a praça ali em cima era um campo de futebol, entende? Não existia nenhum comércio, nada. E você estudou até os 11 anos e depois parou e depois voltou? Não, sempre estudei escola pública, a vida inteira eu estudei escola pública, e aí a regra era, tinha que estudar, tirar nota boa e trabalhar. Aí você conseguiu. Isso é uma coisa que a mim faz muita confusão, né? Em Portugal. As pessoas estudam ou trabalham, não é? Não, aqui é confuso. A pessoa, digamos, conseguir ir trabalhar e ainda ter tempo para estudar e ter energia. Eu levantava cedo e ia para a escola, né? Da escola eu ia direto, eu não almoçava. Então meu Para pai... você ir à escola de manhã e depois ia trabalhar à tarde. E depois ia trabalhar à tarde. Porque até essa época não tinha aula à noite para minha idade, né? Pois, claro. Assim que eu pude, eu passei para aula à noite para poder trabalhar integral o dia todo. Foi quando eu passei de meio salário mínimo para um salário mínimo. Pois, que já meio já está. Ele vai ir período e passou o período. E aí meu pai deixava a marmita para mim lá, né? Para mim poder comer. Aí eu tinha dia que perdia também, porque não tinha geladeira esse negócio. Mas, cara, assim, eu não tenho um pensamento ruim disso. Não tenho nenhuma lembrança que você vai falar assim, pejorativo. Não, gratidão, né? Gratidão, cara. Pô, tava trabalhando, velho. Entendeu? Era o que me interessava. Dignidade, sim. E aí, quando eu não consegui subir no ônibus, eu tava falando da minha infância porque eu brinquei muito, né? Então eu jogava muita bola de rua, aquele negócio de estourar o dedão, o joelho, ralar. Na época o Metiolite te desencarnava, né? Você aprendia a questão espírita cedo, né? O Metiolite tinha adiantando que ela saia do quarto, né? Então, eu fiz um podcast com o Gustavo Borges, que eu falei com ele, falei, cara, eu brincava pra caramba, praticava tudo quanto era esporte, eu só não ganhava, então eu achava que eu era ruim, entendeu? Eu não entendia que eu tinha uma limitação física, entendeu? Você nunca se deparou nem a sua família? Não, Você assim, reparou? todo mundo percebia que eu Tinha tinha alguma coisa, mas na época a psicologia, né, era muito forte, as pessoas eram emocionalmente muito fortes, então eles me chamavam Lerdo, pamonha, deixa de ser mole, né? Baixa essa bunda. Você é mais lento que seus primos, tudo. Eu tinha 50 primos, pô. Entendeu? Claro. A primeira coisa que eu aprendi na escola foi fazer amizade com quem era mais velho. Porque Deus, cara, te protegia. Tanto é que aqui no bairro, as minhas amizades eram assim, 5, 10 anos acima de mim. Foi a maioria das pessoas que eu convivi. E o pessoal me protegia pra caramba aqui no bairro. Gostavam muito de mim, me cuidavam pra caramba. Entendeu? Principalmente depois que a evolução da doença foi acontecendo, né? E eu percebi que eu tinha limitação mais mesmo. Então, assim, eu passei essa primeira fase de que hoje eles chamam de bullying, mas que me fazia um bem danado. Por quê? Eu já não ligava mais, eu não estava preocupado do que eles achavam de mim. Eu ficava preocupado do que eu teria que construir. Mas nessa altura você já sabia que tinha algo ou desconfiava? Porque você falou Foi outro dia, nessa altura. você explicou outro dia que foi difícil de descobrir, né? Foi, porque não tinha dinheiro, Pois. né? Então, cara, pensa genética hoje. Eu tô com 52 anos. Isso eu tinha 12, 40 anos atrás, 41 anos atrás. Aqui no Brasil. Com a família, no Brasil, para a família humilde. Ah. Entende? Você não tinha acesso, cara, à genética. Resumindo, eu fui tudo quanto era médico, benzedeira, Tudo. sem imaginar, entendeu? E cada um falava um negócio assim que não tinha uma coerência para explicar, principalmente quando começou a evoluir, né? Mas você tinha dificuldade a caminhar, tinha... Por exemplo, eu corria, mas eu não conseguia chegar na frente, entendeu? Uhum. Essa época que eu comecei a ficar mais ativo no sentido de ônibus, essas coisas, eu comecei a sentir que tinha algo mais pleno, né? E aí eu fui ao médico com meu pai e ele falou, você tá de 11 para 12 anos, com 15 anos vai parar de andar, com 17 anos você vai morrer. Caraca. Cara, essa frase. Do jeito que eu tô te contando foi. E aí foi um dia muito marcante, porque quando meu pai foi embora, meu pai e minha mãe sofreram muito. E eu sempre fui muito ligado aos meus pais, até hoje eu sou muito ligado a eles. E eu olhava para aquilo, cara, ao invés de eu ter autopiedade, né, que as pessoas falam muito de se preservar, cara, eu o tempo todo ficava, cara, como é que eu faço minha mãe e meu pai não sofrer? E ao desenrolar disso, eles totalmente perdidos, porque o primeiro sentimento deles foram que eles tinham culpa. De você De ser nascido assim. genético, entendeu? Eles entendiam assim, a culpa é nossa, né? E eu entendi que quanto mais eu levava minha vida normal, trabalhando, estudando, menos eles sentiam. E quanto menos eu me vitimizava,
E no fritar dos ovos, cara, eu tinha só aqueles anos para viver. Então eu falei, cara, eu vou viver. E você com essa idade já tinha consciência que poderia morrer mesmo? 11 anos já tem. Total. Total. O que é que vinha para a sua cabeça? Eu vou Então, morrer. é Isso é que é uma criança pensar que vai morrer, deve ser uma coisa assim. Eu não sei se foi até uma certa anulação ou negação, cara, mas eu comecei a pensar em como viver. E não em como que eu ia morrer. Até marapia. Era raríssimas vezes, obviamente, tinha dia que eu ficava baixo, que eu chorava e tal, mas eu pensava muito em como viver. A minha maior preocupação. E para mim viver em dignidade era trabalhar, ajudar. Família, assim. E aí, logo depois disso, eu trabalhei em comércio, trabalhei no Bar Amazonas ali, meus tios tinham loja lá, eu trabalhei em comércio lá e tal. Eu lembro que eu trabalhava nesse comércio, era uma papelaria, mas uma papelaria top na época, tinha produtos de Natal, tinha tudo. Aquela papelaria era o digital, né? Porque as empresas usam bolos de papelaria, não existia nada, não existia computador, né? E eu lembro meu patrão um dia olhou pra mim, cara. Eu entrei, no primeiro mês eu bati o recorde de venda, de gente que tava lá 10 anos. E o molequinho, né? Ele olhou pra mim e falou, bicho, você não pode ficar aqui não. E eu adorava trabalhar, porque eu gostava demais dele. E ele falou, você não pode ficar aqui. Eu fiquei na tristeza, cara. Eu falei, por quê, Renan? Ele falou, cara, se você ficar aqui eu vou te acabar. Eu já tô gostando tanto de você já tá sendo tão produtivo que eu quero que você fique. Mas se eu te prender, eu não vou Deixar evoluir. E aqui você não é pra você aqui. Você tem algo maior. Ó, pra você ver, consciência do cara na época, né? E na época, não, eu queria trabalhar de qualquer jeito, porque lá trabalhava muito, lá ficava assim, até 10 horas da noite. Natal eu saía de lá meia-noite, né? E eu, quando mais trabalhava, é porque é o seguinte, eu não tinha dinheiro, meus pais não tinham, só estava na escola pública. Eu entendia que o meu patrão me pagar já era um negócio maravilhoso. Você tá entendendo? Porque eu aprendia recebendo. Eu não tinha dinheiro para bancar curso, esses negócios, então eu já achava aquilo uma maravilha. Claro. E eu fazia muita hora extra, né? E eu não recebia hora extra. Naquela época ninguém pagava hora extra. E todos meus colegas de trabalho ficavam assim, você é puxa-saco, o cara tá te explorando. E eu falei, cara, era a hora que eu aprendia outras profissões, Claro. né? Porque lá eu era vendedor, balconista, essa hora não, eu ia pro caixa, eu ia fazer controle de estoque, eu comecei a aprender as questões dos administrativos, o que era um fluxo de caixa, você tá entendendo? Então era que cara curioso que me dispunha para todos os setores, para depois que a loja fechava eu aprender as outras coisas. Assim, tem uma pergunta. Você acredita que você se focou muito mais no seu desenvolvimento pelo facto de ter essa, digamos, dificuldade física? Porque muitos meninos querem é jogar futebol e tudo mais, e talvez essa sua, digamos, dificuldade levou mais a você focar-se no autodesenvolvimento do trabalho. Acha que isso tem influência? A pergunta é ótima. Está entendendo? Porque às vezes eu acho que uma pessoa não é boa nisto, eu vou fazer, nunca sou bom intelectualmente, né? E aí, cara, minha mãe tem um peso muito grande nisso. Porque a partir do momento. Lembra, eu brinquei pra caramba, tá? Então eu joguei muita bola, andei muito de bicicleta, eu fiz tudo. Uma criança normal. E minha mãe falava comigo: seja grato ao que você viveu e plante a semente do seu futuro. Claro. Então eu comecei a pensar, cara, eu vou ter dificuldade, né? Eu preciso ir pelo lado intelectual. Porque pelo lado físico, a conta não vai fechar. Muitas vezes querem jogar futebol, quer o Pelé. Mas ao mesmo tempo, assim, eu não reclamava de não conseguir jogar bola mais, eu não reclamava. Eu era grato por ter vivido aqueles momentos, aquelas emoções que eu vi com plenitude. É curioso como é que uma criança consegue ter maturidade para incorporar isso, né? Entendeu? Então, assim, mas é muita influência da minha mãe. Minha mãe nunca estudou, cara, e ela que me ensinou a ler, ela que me ajudava nos deveres de casa. Você imagina a mulher da roça, foi parar em São Paulo, eu tinha muito problema de bronquite, asma, esse negócio, fui doente, aí vem pra cá, escola, pô, ela não estudou, como é que ela me ensinava uma lição de casa? É minha mãe que me ensinou a gostar de ler, cara, minha mãe, entende? Então, assim, os desafios dessas pessoas que tinham total limitação do ponto de vista técnico, intelectual, eles eram fortes emocionais. E aí eu fui parar num grupo com o pai de um amigo meu da escola, eu estava na FUNEC aqui em cima nessa época. Chegou e falou, cara, eu tô precisando de alguém para cuidar da minha empresa na parte financeira e tal, tal. E o filho dele falou com o pai, falou, não, eu conheço um menino lá que pode trabalhar demais, tal, tal, ele só faz trabalhar e tal, tal. E aí o pai dele foi me conhecer. Eu lembro até o Marcílio. Aí assim, eu falei, cara, qualquer coisa que você quiser eu vou fazer. E eu vou aprender.
né? Eu não tinha experiência no financeiro, eu tinha experiência no administrativo ali da papelaria, nas horas extras, né? E aí ele falou, cara, mas eu tô velho, eu lembro até hoje. Ele falou, eu tô velho pra ficar ensinando e tal. Eu falei, não, eu tô novo pra aprender e vamos. Eu acho que ele gostou da minha disponibilidade. Ele só me contratou por causa disso. Essa época eu trabalhei, vamos. Nossa Senhora. Eu virava à noite. E meu pai, pra você ter ideia, o pai levantava pra trabalhar de turno, ele ia lá, batia lá. Ô, meu filho, tá tudo bem. Aí levava comida pra mim, 3 horas da manhã, ele saía pra FIT pra trabalhar, passava lá, pegava o ônibus aqui na pracinha aqui em cima, passava lá e deixava comida pra mim, que eu não tinha comido, cara. Entendeu? E aí eu tenho que aprender. Aquele negócio, né? Eu tinha que gerar na minha cabeça assim, como é que eu vou receber alguma coisa que eu não gero valor? E o medo de ser mandado embora porque eu queria desenvolver. E foi aí que você desenvolveu muita área financeira. Foi, cara. E aí esse cara foi um baita mentor, baita professor, porque conhecia bastante. Aí ele era do ramo. Ele foi diretor da Tora. E na época eles compraram o braço da Tora de escolta rodoviária. Essas escoltas, essas zebrinhas que antes eram feitas desses caminhões, sabe? Nas autopistas. E era um negócio para eles que era um negócio da vida, né? E aí, cara, em muito pouco tempo eu me desenvolvi demais. Demais mesmo. E comecei a fazer de tudo. E essas escoltas, elas precisam ter licença, né? Então você precisa falar, porque o caminhão tem excesso, largura, altura, peso. Eles não podem passar em qualquer lugar. E na época não existia internet, nem Waze, nem nada. Era 4 rodas, entendeu? Não? Papelzinho. Papel, né? E os toques, cara, eu decorei o mapa 4 rodas. Eu sabia de cabeça, que era por quadrante, né? Número e letra. E aí eu comecei a fazer tantas essas licenças que um dia o cara do DENIT, lá da Praça da Liberdade, Belo Horizonte, me chamou. Ele achou que eu era um cara velho, né? 13 pra cada sério. Me chamou lá e falou, cara, tudo que você manda aqui funciona, passa, a gente não tem trabalho, eu quero te indicar. Quando ele viu aquele menino lá, eu falei, putz, né? O que eu tô fazendo com esse cara? Não, mas me indicou, começou a me indicar. E foi bom, porque daí eu comecei a fechar negócio para a empresa do meu patrão, entendeu ou não? Os caras me ligavam para tirar a licença, eu falava, a gente tem escolta, né? Eu aprendi uma lição com esse chefe meu muito importante. Eu passei um preço de um serviço muito abaixo. Muito, muito abaixo. Eu, assim, ele tomou um prejuízo gigante. E o dono da transportadora ligou para ele. E naquela época, grito era normal, né, velho? E o cara gritando no telefone, eu escutava lá na outra sala. O cara, pô, como é que você põe um cara desse aí? Esse cara vai te quebrar. Eu tô vendo que passou. Eu sou beneficiado, mas passou. E meu patrão escutou tudo, falou com ele assim, deixa eu te falar, ele errou? Ele falou, você errou. Ele falou, se eu deixei ele tomar essa decisão, eu sou o responsável. Eu vou assumir essa bronca sua, porque se eu permitir que ele fizesse, eu sou corresponsável por isso. Você não vai pôr a culpa só nele, não. E aí eu entendi que aquela era de liderança. Eu costumo dizer, o culpado tudo sempre, não é? Cara, e aí eu falei, bicho, eu tenho que trabalhar demais pra pagar essa conta. Porque eu pensava assim, entendeu? Eu falei, cara, eu tenho que trabalhar demais pra pagar essa conta. Fora a gratidão e a honra que eu me senti Do cara por esse cara, entendeu? E eu preciso ver coincidência, né? Esse dono dessa transportadora hoje é um amigão meu, cara. Esse cara me xingaram demais. Puta, me xingaram. E aí, eu comecei a falar, cara, eu preciso de virar jogo. E eu comecei a fechar muito negócio pra empresa. E aí ele falou comigo assim um dia, cara, eu tenho que te remunerar por isso e tal. Eu falei, não, enquanto eu não acertar que a conta do seu prejuízo, você não me deve nada. E eu não sei fazer essas contas, não. O dia que você souber que você achar que equilibrou, a gente volta a conversar, entendeu? E aí foi uma troca muito legal, porque na sequência disso, um dos sócios, eram 3 sócios, o pai era um cara muito grande, na área de logística, tinha empreendedorismo na área de construção civil de alto padrão, e convidou ele para ir para o projeto da família, como se fosse um projeto sucessório. E ele, eu lembro até hoje, esse sócio eu nunca tinha visto ele, a gente conversava só por telefone. Ele era meio que um sócio investidor e ele fechava todos os contratos comerciais. Então, mas ele não ia na empresa. E aí ele me explicou, falou, cara, eu quero que você vai comigo. Eu não te conheço, mas tudo que você faz aí, eu venho te reconhecendo. Quanto tempo você ficou lá, Cis? Fiquei lá uns 2, 3 anos. E aí esse outro sócio me chamava, eu palavrão, que você possa imaginar. E eu chegava em casa, cara, falava com meu pai, falei, pai, o cara xingou minha mãe lá, o cara falou isso comigo, meu pai pra mim falou, deixa eu te explicar. Olha as lições, né, de quem não teve estudo. A vida, meu filho, é feita de processos. Você pode suportar ou não. Você pode mudar de emprego, mas quem te garante que o seu próximo patrão vai ser mais fácil ou mais difícil? Acostuma com o difícil, que o próximo é mais fácil, mesmo que seja difícil. Ó, pra você ver, meu pai. Entende? E isso foi minha filosofia de vida e é até hoje. Todo mundo lá nasce sabe que eu gosto dos clientes difíceis. Sabe qual os clientes difíceis? Sabe? Os caras aqui difíceis. Entende ou não? Isso. Eu aprendi que vai no próximo. Porque, assim, com todo respeito a todo mundo, a maioria das pessoas não querem trabalhar. E não querem passar por processo.
E hoje, principalmente, não quer passar por dificuldade. Cara, eu sempre fiz um movimento. Aonde quer ir? Onde ninguém quer ir. Eu sempre segui carreira assim. O que ninguém queria fazer? Eu ia lá e fazia. Primeiro, era fácil porque você não tinha concorrente. Segundo, a liderança te reconhecia porque ninguém queria fazer. Quando eles viram aquilo pronto, eu falei, mas tem 3 anos que eu passei isso pro cara, ele não fez. Chegou o moleque que gosta ali, você era reconhecido. O feedback do reconhecimento era muito mais rápido. Eu achava aquilo fácil. Ah, mas o cara te xingava. Cara, tá me ligando. Ele me xingava dentro da escola. Cara, E aí, cara, é só xingo, tá tranquilo, entendeu? Desde que eu trabalhe e me promova. E eu nunca pedi grandes saltos, porque as pessoas hoje, elas olham muito pro dinheiro. E acham que precisa ser bem remuneradas. E eu sempre cresci pequenininho, porque aquele negócio, bem salário, entre um meio salário e um salário, meu patrão me dava galão de álcool. Álcool para abastecer carro. sei. Descia com uns galões de 20 litros de álcool. Foi a minha primeira promoção financeira. O carro do meu pai era álcool, entendeu? Aí eu dava pro meu pai para ele abastecer. E aí, um salário mínimo e meio, 2 salários. Então, eu sempre escalei pequeno, mas eu nunca voltei para trás. Nunca ninguém chegou para mim e falou, agora você não está merecendo. Ou mudei de emprego para pagar menos. Entendeu? Então, eu sempre preferi constância e estrutura do que dar grandes saltos e pôr dinheiro no bolso e depois cair de uma vez só e nunca mais recuperar, entendeu? E aí eu fui para a empresa do patriarca, desse patrão meu, né, que era da área comercial. E aí, cara, eu peguei já uma empresa grande. E eu cheguei lá, Perda de quê? Que fazia o quê? logística, aí tinha de tudo. Tinha desde transporte de combustíveis, carga seca, carga sólida, sada, tinha muita cegonha e tal, e construção de altos padrões nas regiões grandes de Belo Horizonte, as nobres da época, né? E eu levei depois o agronegócio, que se tornou o maior negócio da família. E aí, cara, eu vi naquilo um mar de oportunidade, entendeu? Falei, cara, e empresa familiar, os processos muito bem acomodados, e as pessoas muito acostumadas a estar dentro de um determinado comodismo, né? Zona de conforto. E eu falei, cara, esse aqui é para mim. Que é um mapa, né? Eu já tinha um conhecimento, já tinha mais confiança em mim mesmo, né? Já tinha chancela do filho que me levou. Né? Eu não fui porque eu quis ir, eu não pedi eles para Convidado. Fui convidado, né? E aí, cara, Quantos anos você tinha nessa época? tinha 14 para 15. Imagina. Tiago, eu achava que você tinha uns 30. Porque já tava nos 25 anos já. Parecia, eu fiz questão de perguntar. Eu, assim, porque eu tá contando, vai para 25 E o patriarca, que é cara durão da Polícia Rodoviária Federal, chegou a ter o maior cargo da Polícia Rodoviária. Ele aposentou no maior cargo da Polícia Rodoviária Federal do Brasil, que na época não tinha ministro dos transportes, sabe? Como isso equivalesse. Então, pensa um cara botão, né? Bravo pra caramba. E ser bravo pra mim era tudo que eu queria, porque daí eu falei, cara, eu vou conquistar que é velho, né? Sabe aquele negócio? Deixa ele ser bravo, cara. Rapaz, eu trabalhava 24 horas, eu ficava. Tinha semanas, que na semana, de segunda a sexta, eu dormia 15 horas. Eu fiquei 12 anos sem tirar férias. Entendeu? 12 anos. E trabalhei, e trabalhei, e trabalhei, e fui sendo o CEO da empresa. Com 20 e poucos anos, eu era o CEO do grupo inteiro. E levei o agronegócio, o negócio ficou gigante. Entendeu? E eu aprendi muito. Rapaz, e os filhos mais velhos se conectaram muito comigo, né? E aí, eu fui aprendendo. Porque, cara, o que eu pensava? Todo mundo falava comigo assim, o patrão é chato. Eu falei, gente, tem um monte de gente chato que não me paga. Eu prefiro um chato que me paga, ué, concorda? Hoje cliente, né? Mas que cliente xinga, é chato. Ué, mas me paga. Tem um monte de gente que é chato pra caramba, me xinga e não me paga nada. Então por que eu não vou no caminho de, em vez de ficar criticando as pessoas, construir e desenvolver, né? A vida tá aí. Hoje, né? As pessoas falam, vou assistir o YouTube, vou fazer um mastermind e ficar milionário. Cara, eu olho pra ele e falo, cara, vocês Não vai. há 30 anos, irmão. Cara, O negócio não é assim que funciona, não. Cara, eu não conheço ninguém próspero que entrou 18 e saiu 18. Entrou 8 e saiu 18. Ninguém. E eu conheço muita gente. Eu nunca vi alguém ser próspero trabalhando dentro da cartilha e achando que está sendo por explorado. isso que eu digo, quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho, né? Ué. E tá tudo bem. Sim, Tá tudo bem. Porque eu nunca fui diferente enquanto eu empreendi nos negócios do meu patrão, porque o risco era dele. Ele colocava a casa dele no banco em garantia, não era meu. O nome era dele no mercado. Pô, e o cara me pagava, velho. Ué, eu tinha um mar de aprendizado. Ele investia para mim aprender. cara. Entendeu ou não? E aí eu nadei de braçada. Nadei de braçada, cresci pra caramba.
E ele gostou demais de mim, né? Porque, pensa, o mais novo, o moleque. Dedicado. Aí ele falou, cara, esse cara... Quem não quer? Cara, eu te digo que ele ia pra Brasília, eu pegava o carro aqui, eu saí 7 horas da noite, eu saí da empresa, pegava o carro, ia lá em Brasília e voltava. E trabalhava no outro dia cedo. Depois que nós montamos a fazenda, eu ia pra fazenda, saía da fazenda 4 horas da manhã, batia o horário certinho, não atrasava não. E trabalhava o dia inteiro sem dormir. Era assim, cara. Até que um dia tomou a chave do carro. Só carrão, né? Só tinha carrão pra época e tinha carro importado, porque não existia BMW aqui no Brasil. E tinha. Pô, dirigir aquele negócio. Eu era menor, velho. Eu rodei o Brasil inteiro dirigindo. Trabalhando. Porque era transportador, o caminhão quebrava lá nos Cafundó, lá tinha que ir lá. Você lembra do seu maior obstáculo dessa época? Meu maior obstáculo dessa época foi vencer a mim mesmo. Por quê? Até hoje é. Eu vim de uma família muito pobre, que a mentalidade era sempre de tudo que era conforto, ganhar dinheiro, ter coisas melhores, você era metido, ou você estava fora do padrão, ou você entende aquele negócio? Quer ser rico não é uma coisa legal. E eu comecei a comprar carro muito novo, eu com 14, 15 anos. Nem tinha carteira, já tinha carro. Já tinha meu, comprado por mim, né, fruto do meu esforço. Né, eu já gostava de... Eu lembro que a primeira calça da Wrangler que eu comprei, entendeu? Sim, Wrangler. E aí as pessoas, né, dentro do meu contexto mesmo, tanto meus amigos de rua, né, quanto a família, primos, começaram a falar, pô, você tá ficando metido. E como eu trabalhava muito, né, então você quer negócio, você não... Tem que compensar. E tal. E aí, pô, eles gostavam de quê? Bar, né, ficar bebendo, Torresminho. falando a mesma coisa da vida inteira e criticando quem conquistava. E eu não gostava daquela mesa, não me sentia bem lá, né? Porque o meu sonho era poder dar tudo que meus pais nunca tiveram. Cara, Essa era a minha meta de vida, né? Poder dar meus pais dignidade e que eles sentissem o sabor daquele mundo que eu vivia, que já era um mundo de empresário grande, dos caras ter carro importado, dos caras ter casa muito boa, mansão, esse negócio. Eu falei, cara, meus pais precisam viver isso em vida, cara. entende? Então, minhas metas sempre foi nesse sentido. Olhar e falar, cara, minha mãe um dia precisa frequentar um restaurante desse. Entende? Era nesse sentido. E quando é que você parou de conseguir caminhar sozinho? Pois é, aí com 17 anos, cara, eu vou voltar um pouquinho antes. Com 17 anos, fui parar na rede Sara Kubitschek, aqui da Avenida Amazonas, ali na Gamileira. Certo. E todo mundo fala que o Brasil não funciona muita coisa, e lá eu indico para muitas pessoas. Lá é gratuito, né? E com 17 anos, no ano que eles falaram que eu ia morrer, eu descobri o que eu tinha. Finalmente. O médico tinha diagnosticado uma outra patologia que é muito próxima, na verdade, assim, lembra, né? Já não tinha exame, era clínico, né? E aí lá no Sara eu cortei um pedaço do músculo e mandaram para Brasília, demorou uns 6 meses, saiu que eu tenho AME, tipo 3, que é atrofia muscular espinhal. AME é a doença que mais mata criança hoje no mundo e hoje é considerado o tratamento mais caro do mundo, né? É uma doença degenerativa que muscularmente você vai perdendo a capacidade muscular ao longo da vida. Tem tipo 1, 2 e 3. A tipo 1, por exemplo, a criança já tem que sair ventilada, ela não consegue respirar, porque é um mau músculo, né? E aí, eu lembro que o dia que eu recebi esse diagnóstico, eu tava tão, assim... primeiro que eu fiquei feliz com o meu pai e minha mãe, né? Fez um tirar a culpa, né? E segundo, eu falei, cara, eu vou viver. Só que ela falou comigo, ó, você vai perder tudo isso, a vida vai ficar muito ruim, você vai perder qualidade de vida. Eu falei, mas eu não vou morrer agora, né? Eu morrer naquele ano. Já ganhei uma vida. Eu saí de lá, uhul, entendeu? Eu falei, pô, velho, não vou morrer, eu vou morrer daqui a pouco, tá ótimo, né? Tá tudo bem, né? E foi assim que eu pensei mesmo. Eu lembro que nessa época, cara, eu fiquei feliz demais da conta, assim. Foi uma época que eu fui... E eu ascensão em carreira, então coincidiu. Meus pais ficarem mais tranquilos, eu numa ascensão de carreira fantástica e ainda receber essa notícia. Poxa, foi eu ganhar na Mega Sena, né? Cara. E aí, cara, saí para o mundo. Quando a primeira faculdade, a primeira escola que eu pude pagar foi a faculdade. E quando eu entrei para a faculdade, eu comecei a tirar boas notas demais, porque eu já tinha uma carreira muito consolidada. Eu fiz técnica em contabilidade. Naquela época, o curso técnico aqui da FUNEC, poxa, era um baita coisa. Eu aprendi contabilidade no curso técnico, eu não aprendi na faculdade. Então, na faculdade, assim, os primeiros semestres, eu tirava 100 em tudo. Sim. Né? 100 mesmo. E aquele primeiro muito fácil. Só que eu viajava muito, então faltava. Quase perdia por falta. Aí o coordenador do curso de Ciências Contábeis virou para mim e falou assim, cara,
você é um bom aluno, você apresenta, os professores gostam, né? E eu pegava, essa época, os bancos começou a exigir que os gerentes tivessem um curso superior, tanto para progredir carreira quanto para manter cargo. Então, minha sala tinha muito bancário, os bancos praticamente pagavam pra todo mundo, carreira do Banco Real ainda, né? E os caras não entendiam nada de contabilidade. Então eu levava os caras no final de semana lá pra casa da minha mãe fazia almoço pra eles, lanche e tudo, eu ensinava eles débito e crédito, que é trem confuso, tudo ao contrário, débito era crédito, crédito era débito, Sempre. né? E a turma, assim, minha turma de dificuldade eles iam até hoje, só pra você entender a nossa amizade, como é que foi profundo. Ele falou, Caio, você ajuda todo mundo, vamos fazer, tipo o TCC que tem hoje, vamos fazer um projeto comigo pra te compensar essas horas que você falta. Eu falei, cara, eu já sei o projeto. Respondi pra ele assim. Ele falou, o que que é? Eu falei, ó, o meu patrão, ele chegava, conheci vocês, por exemplo. Aí ele falou assim, ó, vai lá na minha empresa, tem o Assis lá, que vai resolver tudo a sua empresa. Ele falava DG, na linguagem dele. Ele virou um político muito conhecido e queria fazer network, entendeu? E as empresas mandavam lá pra empresa dele. Ele já me pagava e ainda deixava eu cobrar das empresas que iam pra lá, entendeu? Não, trabalhava 24 horas, mas, cara, foi também. Era tudo que eu queria, né? E aí eu tinha um funcionário dentro da empresa dele que era meu. Entendeu? Não? Pra fazer Ou seja, entre empreender. Exatamente. E aí eu via muito aquilo. Então o que eu percebi? O empreendedor é o cara que tira nada do nada e transforma em tudo. Esse cara, a gente tem que admirar e tem que tirar o chapéu para ele. Porque o cara que colocou a vida em risco, o cara que dedicou a vida ao projeto, às vezes perde casamento, filho não entende o cara, todo mundo critica. Porque o cenário de uma empresa é muito mais criticado que elogiado, né? Porque eu falo isso sempre, né? Todo funcionário quer feedback, né? Quer ser elogiado, mas eles não chegam pra gente e falam, pô, você é legal, como é que você tá? Né? Eu sempre entendi que nós somos iguais. E como os iguais, temos que ser tratados iguais. Então você não tá me cobrar uma coisa que você não faz pra mim. Entendeu ou não? Você quer que eu seja assim? Então me entrega também, né? Cara. Então, assim, eu percebi isso no empreendedorismo. A Assis vai fazer 24 anos agora. Você volta a isso, a gente acha que o mundo não evoluiu, né? Mas era nota fiscal de papel. A maioria das empresas sonegavam muito. Então, comprava nota fiscal para baixar imposto. Só que o estoque físico entrava, né? Teoricamente. Entende ou não? Então o cara tinha um estoque, não cabia dentro da empresa. A contabilidade é assim: eu vou separar um balanço, eu vou no banco é outro balanço, eu ficar pagando imposto é outro balanço, entendeu? Era confusão. Sem contar que, igual esse pano aqui no fundo, aqui, ó, era cheque pré-datado. Cara, eu trabalhei em empresa que recebia 50 cheques pré-datados. O cara dividido 50 vezes. Então, Cheque pré-datado. Dinheiro vivo, papel moeda, dinheiro, nota promissória, entende? Era tudo papel. E papel rasga, molha, né? Some, carrega, né? Então, assim, você tinha que ter um controle, cara, fora da realidade para aquela época, né? Estoque era um negócio muito sério, porque eu vivi uma época, por exemplo, que o estoque, aquela época de inflação, 60% ao mês, né? O estoque valia muito, então você tinha que ter um controle. Eu entendi tudo isso, porque eu já tinha praticado tudo isso, né? E falei, cara, vamos levar um relatório para o empreendedor que consiga tomar decisão independente da contabilidade. Isso com o seu professor da Isso faculdade, foi porque você projeto da faltava muito e faculdade. ele falou, vamos fazer um projeto aqui. Isso foi em 98 para 99. E aí, ele falou, não, legal demais. E ele tinha um escritório de contabilidade, né? Mas eu falei, eu não quero contabilidade, não. Eu fui um contador que nunca fiz contabilidade, nunca tive escritório. Eu tive escritório de contabilidade, mas não praticava contabilidade, porque ele fazia esse braço. Depois a nossa dissolução foi até por causa disso. E aí, ele falou, cara, legal. Foi, então eu faço a contabilidade, você vai lá, levanta tudo, faz o balanço gerencial. Hoje tem um nome, né? Na época nem tinha. DRE gerencial. Então eu falei, beleza. E assim começamos. Só que eu tinha uma gratidão muito grande pela família. Eu não tinha coragem de largar a família. Porque, poxa, eu fiz carreira, eu chegava bem, ele me reconhecia bastante. E xingava pra caramba, mas me reconhecia muito, entendeu? E a forma dele me reconhecer é que ele sempre me trazia mais projetos, entendeu? E eu sempre achei isso, como é que a pessoa vê seu potencial? Te dá mais trabalho. Bora, então todo mundo que me dá mais trabalho, ele tem que confiar mais em mim. Né? E atrás de confiança tem que ter responsabilidade, né? Porque as pessoas confundem isso também. E eu falei, beleza. E aí eu cheguei pra ele e falei, cara, queria ter uma conversa com você, eu tô a fim de empreender. Eu acho que eu encontrei meu caminho agora, foi uma coisa sem querer, mas eu acho que é o que eu quero fazer, o que eu sei fazer, o que eu amo fazer e tal. Ele falou, não, fala quando você quer. Eu falei, não, cara, você já me remunera super bem, não tem que querer nada, nem sei se eu mereço o que você já me dá.
Entendeu? E, não, então eu vou te dar uma. Eu falei, não quero sociedade, não é nada com vocês. Vocês eu tenho gratidão. Eu quero fazer uma coisa minha. Eu quero ter um negócio meu. Quantos anos você tinha, Cis, nessa época? 20 e poucos. Tá. E E aí, ele te liberou. poxa, não, aí eu falei com ele, mas eu nunca vou te deixar. Eu fico o tempo que você precisar para me desvincular de você. Não importa quanto tempo. Não me preocupa com o tempo. E eu fiquei de 99 a 2002. Foi quando eu fundei o CNPJ da Assis. Aí eu 3 fui anos, né? me desligando do grupo, né? Mas bem tranquilamente. E eu só fundei o CNPJ no dia que ele falou assim: você tá ali. Eu não tive coragem de abrir um CNPJ porque eu achava que eu estava traindo ele. Porque se você falasse comigo assim, você vai ficar, eu ficaria. Eu não ia quebrar minha lealdade. Eu falo muito isso, eu não ligo para fidelidade, mas lealdade para mim é fundamental. Eu jamais ia quebrar minha lealdade com ele, mesmo eu sendo prejudicado, eu podendo ganhar Casa da gratidão. entendeu? E aí o dia que ele falou, não, você está liberado, eu fundei o CNPJ. E quando você criou a CIS Gestão, qual era o seu objetivo principal quando criou o projeto? Levar o empreendedorismo, essa qualidade de informação para tomada de decisão. Aí eu montei o projeto com esse professor, começamos a entrar na empresa, começou a dar muito certo. Meu primeiro cliente que eu fechei foi aqui na saída descendo a CNH, o último galpão que tem à direita, na beirada da Amazonas ali. E lá tem um lugar que é planinho de chegar, que é a parte que sai na BR, que tá uma rua paralela, assim, na esquina. Mas eu parei no morro aqui. Desci uma escadaria, cara, os degraus todos altos. Ixi, eu tô pensando na cena. E aí eu subi, né, de terno e gravata, né? Preparado, né? E com aquela dificuldade de subir, e veio um cara descendo, um cara fortão, assim. Aí o cara falou assim, não, meu filho, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, eu tenho reunião com o dono aqui, o cara fechou um contrato com ele, da minha empresa, minha empresa, sério. Ele falou, não, sou eu. Só que viu, né, minha dificuldade pra subir. Ele falou, cara, eu posso te ajudar? Eu falei, pode. Ele me pegou, velho, tipo noiva. Saca? Assim, Cola. e eu de terno e gravata. Mãe, na hora que acabou de subir a escada, eu saí na operação dele. Entendeu? Imagina que tá ele que é louco, carregando o cartão, gravata, o colo. Ninguém, todo mundo me olhando. E pra acabar de arrebentar, a sala dele era no mezanino em cima. Então quem não viu embaixo, eu vi lá. Né? Fechou o contrato? Fechou o contrato, foi o primeiro M&A que eu fiz na minha vida. O segundo foi em Portugal. Que legal. Olha que legal. Né? Ou seja, se eu não tivesse passado, se eu achasse, não, tadinho de mim, é umidade, não vou subir escada. Que vergonha. Vamos embora. Você perdi todas as oportunidades da vida, entendeu? Cara, eu tinha um problema, eu tinha um desafio, um limite, mas eu não preocupava com o desafio. Você dava uma Eu solução. queria buscar a solução. Eu chegava em banco, as meninas com fome, porque o banco tinha muito de pagamento, né, de pagamento, era os de lotados. Eu vi elas assim, eu ofereci, quer buscar água, um lanchinho pra você ali? Quando eu chegava com um problema, elas me ensinavam. Ó, cheque cruzado é assim, nominal é assim. Eu levava isso para dentro do administrativo da empresa. Aí os caras olhavam para ele, os caras estavam sentados na mesa do financeiro, do administrativo há um tempo, não sabia aquilo. Eu que estava de office boy lá no banco, aprendi e levava os caras, pô, vem cá, entende? E aí tudo isso foi contribuindo para a carreira, né? Me diga uma coisa, Assis. O que você acha que é e foi o sucesso destes 20, quase 25 anos da Assis Gestão? O que é que fez você ter crescido tanto, ter este sucesso todo? Para além da sua história que você contou maravilhosa, o que é que você acha que lhe faz reter os clientes e fazer crescer todos os anos? Capacidade de voltar a ser estagiário de tempo em tempo. De não entender que você está no topo e que você não tem nada para aprender. Eu vou te contar essa história rapidamente. Lembra que eu montei a CIS com esse professor e tal? A gente começou a empreender, levar nas empresas, as empresas começaram a crescer. E a gente trocou o agronegócio deu um boom na CIS muito grande. E vieram os primeiros compradores de empresa, viu as empresas crescendo, né? Vieram procurar. Eu não sabia que era M&A, não tinha Google para me pesquisar. Não ouvi o contrato do advisor. O cara ganhava num contrato que eu ganhava em 10 anos. Entendeu? Lembra o mindset de gerar valor para ganhar valor? Falei, cara, eu não sei fazer isso. Vou aprender. Mas eu tenho oportunidade. Quem estava pagando? Meu cliente. Você entende assim? Sempre minha vida foi assim. O patrão paga, eu aproveito. Cara. Eu aprendi auditoria com o meu patrão, porque ele pagava a auditoria. E você ficava vendo? Eu ficava vendo, não só vendo. Eu fui convidado pela auditoria para trabalhar depois da faculdade. Foi nos idos de 99, 2000. Teve o primeiro refis no Brasil. Deu trabalho para caramba para as empresas. E eu ajudei ele a resolver tudo isso. Trabalhava 24 horas. Entendeu? Eu saía de lá, dormia 2, 3 horas,
Minha mãe dormia na minha cama, pra minha cama ficar quentinha, época de frio, porque eu dormia 2, 3 horas, saía de novo para trabalhar pro meu chefe. Porque para mim era inconcebível chegar atrasado, essas coisas. Meu pai não aceitava. Cara, Meu pai nunca aceitou isso. Então, assim, as pessoas confundem isso hoje. Não adianta você ser bom tecnicamente. Não adianta você entregar muito. Postura, cumprir horário, entregar dentro do prazo, tudo isso faz parte, entendeu? Então, hoje eu vejo as pessoas que se acham muito bom e despreza todo um outro lado, né? Tem que tomar cuidado com isso. é um né? conjunto. É o conjunto da obra, né? E aí o seguinte, o que eu falei com o meu time? Eu falei, cara, nós temos uma baita oportunidade. Eles vão pagar essa empresa para fazer o M&A, a gente não sabe como é que faz, vamos aprender. Brasil é o seguinte, você trabalha muito, todo mundo quer trabalhar pouco, né? Eu sempre entendi isso rápido. O que nós começamos a fazer? A gente trabalha, eu já recebia do meu cliente, você concorda comigo? Eles já me pagaram. Chegou essa empresa, geralmente o que todo mundo faz? Fica ríspido, né? Chega um terceiro, A defesa. para te validar, para te bater, o que você faz? Ó, vamos desmoralizar esse cara, vamos queimar ele, né? Eu não. Primeira coisa, era um jeito de eu provar a mim mesmo se o meu trabalho estava sendo bem feito. Porque eu não tinha sido testado por terceiros nesse sentido. A maioria dos nossos clientes não fazia auditoria externa, porque eu era pequenos ainda. Segundo, eu tinha oportunidade de aprender, cara. E aí eu coloquei meu time para fazer. À medida que a gente foi entregando muito, os heads da due diligence começaram a passar para a gente fazer o trabalho que seria da equipe dele. E aí, cara, a gente trabalhou sábado, domingo, feriado, de noite, e entregava. Aí os caras foram vendo aquilo e começaram a passar mais, entendeu? Resumidamente, a gente começou a fazer os M&As, não como advisor, Mas com o suporte. fizemos vários e alguns viraram, mas como suporte. Só que essas próprias empresas, que são empresas de grande etiqueta, de renome até hoje, começaram a convidar a gente para, tipo, terceirizar o trabalho, entendeu? E aí, cara, pô, eu tinha uma bandeira, tinha um cara inteligente naquela época, você tinha, os gerentes eram os caras profundos, eram os caras que tinham experiência pra caramba, né? Pô, aí eu ficava ali perguntando tudo, igual eu fiz quando eu era office boy. Claro. A mesma coisa, cara, não muda o esquema, entendeu? É só você ter disposição, né? Aproveitei aquilo pra caramba, e esse cliente que me carregou no colo, virou para mim e falou, não, você vai fazer meu primeiro M&A, tô vendo que você tá se esforçando muito e tal, eu tenho um concorrente que é chato pra caramba, o cara também achava, falou, vai lá nesse cara que tem dinheiro para me comprar e eu preciso agora vender, eu tô numa fase de vida assim, 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 e nós conseguimos virar esse M&A. 1 ano e meio depois, 2 anos, as empresas que a gente assessorou, sem ser advisor, mas ele, me procuraram, os donos. O cara, eu não sei ter dinheiro, não sei ficar turno, eu tô querendo separar da gente. O que eu vou fazer agora da minha vida? Não, não quero ter empresa mais não. Na verdade, eles não falam nenhum, não quero funcionar. Mas não, então tá bom. Essa época eu já estava me posicionando, já tinha entendido o jogo, já era empreendedor. Então foi coisa assim, ó, eu tenho clientes que têm negócio. Aquela mesma jornada que nós fizemos, você já conhece ela, você já entendeu o meu modelo de negócio. Só que tá falta o quê? Dinheiro, porque no Brasil, infelizmente, para o empreendedor, você tem cheque especial, conta garantia, só dinheiro caro, curto e sem nenhum propósito de projeto. Vocês podem financiar os projetos dos meus clientes? Eu sou o seguinte, eu a partir de agora não trabalho nem para ele, eu não quero correr seu risco, mas eu vou ser compliance, entendeu? Eu vou ser transparente com a informação e você investe ou não. E perdi alguns contratos, porque tinha cliente que não aceitava eu não manipular para pegar o dinheiro. Então ele achava que eu estava meio que traindo. Eu falei, cara, desculpa, eu não vou mentir para pôr dinheiro aqui dentro, não vou fazer isso com o dinheiro terceiro, o dinheiro não é meu, né? E comecei a fazer isso, começou a dar muito certo. Sem entender que era fundo, tá? Cara. Aí foi meu segundo, fui ser estagiário de novo. Um dia as pessoas começaram, igual eu não sabia que era M&A, não sabia bem que era fundo. Aí os caras, não, eu fui para São Paulo, comecei para São Paulo, São Paulo. Ser estagiário de advisors. Primeiro Deus já tinha o contato dessa turma maior, já tinha telefone desse pessoal para me indicar alguém, né? Já tinha uma referência. E aí eu lembro que os caras falaram assim, não, mas você já tá posicionado, você vai trabalhar? Eu falei, não, cara, não tô querendo dinheiro, não. Eu tô querendo ser seu estagiário mesmo. Não, mas como é que você... Eu falei, não, você na mesa, eu venho... Do jeito que você dizer que eu vim vestido, eu quero aprender. E aí eu fui entendendo muito desse mundo de fundos, fui começando a construir com esse dinheiro estruturado e tal. Em 2019, eu me achei velho, cara, e achei a CIS velho. Desde já estava posicionado, já estava crescendo, já estava tudo. E eu não sabia postar uma foto no Instagram, sabia nada de rede social, sabia nada de digital, nada que eu falo, zero. E é por causa da Vanguard, 7 anos atrás. o Fernando foi chamado para ir pro Mastermind do JJ. Ah, naquele você estava lá. Que eu tava Primeiro de outro. Vai com você. E o Fernando falou, só você for. Então vamos junto, né? Uma oferta foi muito companhia.
E aí, cara, eu sentei lá um dia na plenária lá e tava Thiago Ronigo, Joel J era do Primo Rico ainda. Thiago Ronigo, Bruno Perillo, Joel J, essa turma grande da internet toda, que começou lá, pré-pandemia ainda, né? Nós estamos falando Claro. antes da pandemia. E mais grandes figuras, pô, Gustavo Borges, essa turma, tudo eu conheci lá, né? Eu lembro que os caras foram se apresentar. Eu tô 1 milhão de seguidores, o outro tem 5 milhões, né? Chegou a minha vez, eu não entendi nada aqui. Eu falei, eu tinha 5 seguidores, minha avó morreu, ficou 4. E todo mundo começou a rir, era verdade. E o Gustavo Borges estava do meu lado, falou assim, qual que é o seu Instagram? Foi uma boa pergunta. Eu tive que ligar pra minha secretária, cara, Vai saber. pra saber, que eu não sabia. E aí, você viu, aquele dia nós estávamos com ele lá, né? Eu falei, foi isso lá. Ele foi muito generoso, porque eu brinquei que foi meu primeiro social media, entendeu? Ele foi me ensinar como é que funcionava e tal. E aí, de novo, eu virei para o meio daquele monte de gente um dia, o Joel falando, e eu falei, ô, Joel, deixa eu tocar um negócio. Vocês deram uma rola aí, tá tudo ótimo, mas eu não entendi nada, cara. Não sei o que é CAC, o que é LTV. Eu não entendi nada. E não dá para acompanhar aqui no Google, não. Tô perdidinho. Faz um dicionário. E eu acho que o pessoal olhou e falou, pô, um empresário já grande, com grandes clientes, posicionado, ter coragem de falar que não sabe. Cara, Então foi meu outro estágio, entendeu? Não? O estágio do digital. Foi muito legal, porque o pessoal me acolheu nisso, né? O Iezer, não sei se vocês conhecem, mas o Iezer é um moleque, um menino de um coração gigante, um menino novinho, e o Iezer hoje ele consegue interpretar o algoritmo do Instagram, não é de agora não, desde os 14 anos. Então, essa turma grande, tudo tá de bênção para ele. O Iezer fez o Fire aqui, né? O Fire aqui em Belo Horizonte, é o maior evento de lançamento digital, né? Porque a plataforma mais usada, que é a Hotmart, é aqui de Belo Horizonte. isso. E o Iezer me chamou para dar uma palestra, vocês estavam numa mansão ali no Belvedere, só esses caras grandão lá. Eu fui lá, fiz uma palestra de 1 hora, fiquei lá 2 dias. E aí um desses caras que estava fazendo um pitch lá e tal, mostrando o modelo de negócio, ele falou que tinha um lucro de 65%. Eu falei, meu Deus do céu, não conheço ninguém. Hein? Eu já tinha, né, quase 20 anos de empresa, não ia ter um lucro de 65%. Então, coincidiu-se, logo depois nós sentamos junto, o cara falou, aqui, fiz um lançamento, faturei 22 milhões, eu tenho que pagar imposto. Eu falei, até a minha empresa dá de ceder de lucro. Eu falei, pá, agora eu sei onde que é nesse mundo. Eles entendem muito de um negócio que ninguém Não sabe nada de finanças. mas não sabe nada de finanças, gestão de contabilidade, tal, entendeu? E aí eu comecei a fazer essa troca, que foi Yes. onde vocês me conheceram. Claro. Lá, eu, mas o Joel hoje temos fundos juntos. Claro. Porque hoje eu costumo dizer que tem muita empresa a querer implementar IA e não tem uma DRE, não é? Ou seja, hoje o empresário preocupa-se muito em crescer e vai nas vibes da moda, mas o básico bem feito, que é um fluxo de caixa, um DRE, as pessoas não têm e vão no feeling. E eu falo um pouco por mim, como eu cresci tanto e de certa forma, o empresário, quando não tem os números reais, toma decisões no feeling, mas nem sempre o feeling está certo e às vezes podemos tomar uma decisão errada muito má. E por isso ter um parceiro como a Assis, para quem está iniciando ou para quem está crescendo, é muito importante, porque muita gente acha que tem, mas no final do dia não tem nada, né? E conseguir gerir sem visão é quase estar cego completamente. Cara, então o negócio nisso tudo, as nossas experiências, mesmo com empresas já maduras, a tecnologia era bem-vinda e tem que vir mesmo, né? E somos totalmente favoráveis a ela. Mas a internet é um universo amplo, vago, que tem coisas boas, Coisa mais. coisas más, né? O grande situação hoje, eu acho que não é a tecnologia, mas a curadoria da onde você está usando a tecnologia. Então, eu vou te dar um exemplo prático. Nós fizemos um grande M&A agora, que tudo lá estava em BI, já usava inteligência artificial, mas tinha um furo de 12 milhões de reais no Elite. Então, não é usar a tecnologia, é validar se o que está chegando na mesa. Tá certo. E nós tivemos uma grande dificuldade de entrar no projeto, porque vocês levam e falam, pô, mas já tá tudo, já uso BI para tudo e tal. O que vocês vão fazer aqui? E tal, entendeu? E hoje são grandes parceiros nossos. Porque entenderam, cara, não é ter a tecnologia, é ela ser favorável. O grande desafio, eu estou num projeto de IA agora, está sendo muito discutida a IA no sentido seguinte, vamos lá. Independente de pessoas, né, processo, sistema, a experiência é algo importante, né? Que é a realidade, né? Como é que você vai criticar algo que você não tem profundidade de criticar? Então, o que está acontecendo no mundo? Aí é uma pesquisa, não estou falando nem de Assis, é da pesquisa que eu estou participando. Você está tendo executivos de IA. Ou seja, você recebe um relatório maravilhoso, num PowerPoint lindo, uma apresentação gigantesca, que fala o número do planeta Terra, mas que a própria pessoa que está apresentando não tem profundidade nem conhecimento para criticar o que ela está te apresentando. Para ela ficar lá. isso. Entendeu? A pergunta é qual é o efeito disso daqui a 10 anos?
O filho que hoje, os meninos hoje que buscam na IA um conhecimento, o que ele está tendo de experiência de cognitividade para poder criticar, aprender e ter experiência e crescer? Então, é a primeira geração comprovada cientificamente que está menos evoluída de inteligência, para não falar outra palavra, do que a anterior. Isso é fato comprovado cientificamente, não é eu que estou falando. Vão ficar mais preguiçosos, o cérebro não vai ter que exercitar tanto. Mas tudo na vida é exercício, não é assim? É verdade. Então, e olha só, nós usamos 10% da nossa capacidade cerebral. Se eu parar de fazer exercício, vai chegar a contar igual era lá na época das cavernas. As pessoas hoje estão construindo coisas e colocando na mesa decisões. Eu vou fazer uma pergunta para você. É coincidência ou não é, depois que veio tudo isso? Os maiores bancos estão tudo quebrando, as grandes empresas que foram referência a vida inteira estão todas quebrando. Você está entendendo? Os nomes de referência como executivos, que eram os top da galáxia, que pagou absurdos em dólar, não sei quanto de prêmio milionário, todos os grandes desfechos, né, não compliance, né, de fraudes e tudo, mas só os maiores, os grandes não. Será que não está faltando curadoria? Será que não está todo mundo indo nessa onda que você acabou de citar? Eu vou pôr inteligência, mas nem tenho uma DRE validada por alguma profundidade para fazer. Será que não é isso? Né? Fica a pergunta no ar aí de onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Eu acredito que vamos ter que crescer nesse sentido, mas efetivamente há muito risco por trás disso, porque depende muito da qualidade da informação que esteja dentro do agente de IA, etc. Então muita gente hoje acredita no que está lá sem saber o fundamento que está por trás de tudo e pode levar a tomar erros. Mas na verdade a melhor experiência da vida, e o que eu costumo dizer, mais do que estudar, e a experiência que você teve, que eu tive, as dificuldades do dia a dia que nós enfrentamos, que nos faz hoje ser as pessoas que nós somos e conseguimos olhar para as coisas e vermos soluções e não problemas. É isso que eu acho interessante. Eu faço muito projeto acessório. No escritório hoje deve ter uns 10 a 12 pessoas, são filhos de cliente. Eu falo muito isso que você acabou de falar, porque fala assim, tá bom. Quando o pai e a mãe viram para um filho hoje e falam assim, você não tem que passar pelo que eu passei, a minha pergunta para o pai e para a mãe é, você é o que você passou ou o que você não passou? Que eu passei. A primeira pergunta é essa, né? Então, quando você tira do seu filho passar pelo que você passou, você está construindo o quê? O que ele vai passar, então? Você não vai passar o que você passou, que é o que te construiu, que é onde te fez chegar até aqui. O que ele vai passar? Lembra, não é novela mexicana que eu estou falando com o menino do bem ou do mal, que as pessoas confundem. Sim. Outra coisa. Você não tem que passar por isso. Essa frase deveria ser banida. Por que ele não tem que passar por isso? Né? Por que ele é melhor do que todo mundo que passou por isso? Qual que é o critério disso? É complexo. Entendeu? Então, assim, outra coisa. Se tudo é direito e não tem obrigação a mais nada, né? Aonde que está o critério da meritocracia, da igualdade, do desenvolvimento, de quem for melhor se desenvolver? Porque daí, como é que fica? Tanto é que clareza traz muitas oportunidades, mas também traz um monte de situações. Cada dia que passa tem menos sucessores por opção. Não é sucessores por competência que eu estou falando, não. Porque o herdeiro entendeu assim, para que eu vou trabalhar? Se o meu irmão, que é o sucessor, só vai ganhar um salário fixo ali, uma meta, um bônus, sei lá, no máximo um pouquinho mais de cota da empresa, mas vai ter a dor de cabeça toda, a riqueza é minha de qualquer jeito. Já sou herdeiro. Para que eu vou? Olha como é que mudou. Antes a briga era quem era o sucessor. Hoje a briga é quem vai ser o herdeiro, entendeu? Não? Então, assim, por quê? Porque houve um esvaziamento muito grande das pessoas suportarem o processo. Né? Tudo virou tóxico. A maioria dos valores de vida hoje são considerados tóxicos. Né? E a pergunta é, aonde isso está levando? Eu vi uma reportagem disso, o cara falou assim, a bebida alcoólica no planeta Terra diminuiu 43%. Eu falei, tá bom. E ansiolítico, antidepressivo, remédio para ficar acordado, para dormir, para emagrecer, para tudo, aumentou quanto? Porque eu queria ter um outro lado disso tudo, né? Porque as pessoas hoje estão se dopando para não viver experiências de sentimentos. Tristeza é um sentimento. Tristeza não é depressão. Não. A pessoa depressiva precisa do tratamento clínico, tá tudo certo, tá tudo certo. Mas viver sentimentos, viver emoções boas e ruins, faz parte do processo de crescimento da vida. Mas se eu me dopo a todo momento para isso não ter efeito, eu estou virando um zumbi, porque na verdade eu nem vivendo eu estou. Né? Porque qual o tempo de vida que nós temos? Que as pessoas falam assim, o seu futuro depende do seu passado. Mentira. O seu futuro depende do seu presente. Né? O seu passado é uma experiência, o futuro não existe. Quando nós começamos aqui, agora era o futuro, concorda ou não? Claro. Concorda? O passado foi na hora do início do podcast. Cara, não existe futuro. Agora, eu
Aí pode dar o nome se quiser, universo, Deus, espiritualidade, não importa o nome. Cara, ele te dá a chance de começar de novo. Agora, você tem que colher as sementes do passado, que as pessoas querem mudar agora, mas não sofrer consequência nenhuma. E nem ter desafios, né? O que é empreendedorismo? É fácil? Não. Só que as pessoas querem falar assim, o dono da empresa é rico, porque eles não sabem o passivo da empresa, Sim. eles não entendem nada disso. Agora, eles olham para o cara, o que ele tem, Agora, ninguém entende a história. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, ninguém fala se eu vou ganhar dinheiro, né? Aqui o cara pergunta, quanto você ganha? Eu não ganho nada, todo o meu dinheiro eu que faço. Muita coisa é que fatura, porque Eu faturamento é nunca ganhei nada de ninguém, né? Nem do meu pai. Pelo contrário, meu pai, eu sou provedor deles, da minha mãe, dou dignidade, ajudo eles, tudo que eu posso. Agora, aqui no Brasil, quando você ganha, lá nos Estados Unidos, quando você faz o dinheiro? Olha a pergunta, como é que muda tudo. O que você que faz, cara? Não é quando você ganha. Então, quando você falou que aqui no Brasil você não entende o mindset, eu vou te explicar por quê. E essa experiência eu vivi lá no Portugal. O Brasil, as pessoas não entendem que elas são manipuladas o tempo todo para segregar. Quanto mais segregado você tiver um país, menos unidade, menos conhecimento, mais fácil é manipular. para a votação. Ser feito boiada, tá certo? Então vamos lá. Vou te dar um exemplo simples, óbvio e claro. Se você pegar o FGTS, é a menor remuneração que tem no planeta. Então, o que é FGTS que a gente deposita, o que é depósito, ali não remunera nada. Ele é menos do que a poupança. Não paga nem inflação. Beleza? Se eu pegar o mesmo salário que qualquer funcionário hoje ganha no Brasil e aumentar 40% sobre 8, porque tem a multa de 40%, não tem? E incluir isso, abonar isso no salário, e ele aplicar em poupança, já ganha mais Do que? do que ele ganharia. Beleza? Que é uma coisa simples de fazer que não vai quebrar ninguém. Beleza? Porque já tem o enganamento. Só que a Caixa Econômica Federal pega esse mesmo dinheiro que ela paga para ele a nada, e empresta para ele no cheque especial de 356% ao ano. E o cara bate palma pelo FGTS. Financia a casa dele, cobra dele 27% de juros ao ano. E ele bate palma para ele. Por quê? Eu gosto de ser o quê? Alguém ser patriarca. Eu não preciso de pensar, eu não preciso de fazer, porque tem alguém que faz por mim, que é o pseudo-governo. Entende onde que eu quero chegar? Eu cheguei lá em Portugal, cara, para esse M&A, empresa de engenharia. Olha a pergunta do presidente da empresa para mim, eu quase morri de vergonha. E eu não tinha tido essa maldade de pensar assim até então. Ele, auditor, contador, advogado, virou para mim e falou assim, me explica como é que funciona mão de obra no Brasil. Eu fui explicar. Aí quando eu falei do FGTS, ele falou, mas peraí, eu sou multado? A hora que ele perguntou se eu sou multado, eu falei, putz, como é que eu vou responder isso para esse cara, né? Eu falei, eu tô dando emprego, eu tô correndo risco, eu tô criando riqueza, eu tô gerando imposto lá, ué. Eu falei, mas você vai ser multado. Então foi na hora que eu demito um funcionário. E se o funcionário não bater meta nenhuma, não cumprir nada, me prejudicar e me der prejuízo? Eu falei, você vai pagar a multa do mesmo jeito, entendeu? Aí ele só fazia assim. Aí eu fui explicar pelo INSS patronal. O INSS patronal é uma média de 30% sobre a folha de pagamento, que nem o funcionário aposenta e nem o dono da empresa aposenta, né? Como é que você explica isso pro cara? O cara que tem uma mão de obra gigante. Ele falou, mas peraí, eu vou aposentar então no Brasil? Vou pedir meu advogado. Eu falei, não, você não aposenta nada, pois INSS não. Então meus funcionários vão ter eu penso que era tipo um fundo que daria a garantia do cara não perder lá. Não, também não é isso não. Eu falei, então é tributo. Sim. Cara, entendeu? Aquele engasgado de Então, olha pra você ver, a mentalidade diferente pro mesmo empreendedorismo em regiões diferentes. Cultura é uma coisa fantástica que... Entendeu? Então, assim, o cara me desmoronou lá nesse sentido, né? Tipo assim, como é que vai entender tudo isso? É complexo, cara. Nossa conversa está chegando ao fim. Nós começamos com o motoboy, office boy, que não existia. Passamos aí por toda a jornada de vocês e agora o tempo está acabando. Eu acabo de perder o meu post como host desse podcast. Passo o meu post para você, que agora pode ser host desse podcast. Se você adorou, eu vi que você conversou bastante, eu vi que você nem precisa de roteiro nem nada. Então eu queria finalizar por aqui, queria te agradecer muito, queria agradecer o Assis. Foi muito bom, acho que as pessoas vão aprender muito com essa conversa, porque não foi uma conversa chata, não foi uma conversa técnica, mas acho que a gente levou bastante informação para as pessoas. Uma lição de vida que eu acho que as pessoas precisam de aprender muito sobre o que é vida, porque muita gente diz, teve sorte. Sorte não, você correu atrás da sorte e fez muito por isso e teve uma boa educação, que eu acho que é a base que nós temos que dar aos nossos filhos. São princípios, valores que cada vez mais a sociedade não nos considera. E são esses valores, essa educação que faz hoje sermos os homens que nós somos, pais, empresários. E é maravilhoso ver histórias com você.
estamos quase na mesma idade. Quase, você jovem. Mas é muito bom ter você como parceiro aqui da Lusa também. Estamos aqui com um grande desafio aí de trabalharmos juntos, ver aí a evolução também da saúde da Lusa. E quero agradecer muito por estar aqui hoje connosco e estamos abertos a podermos fazer mais vezes. Para mim é uma honra, Bom. né? Aceito quantos convites forem necessários, tá? E gostei muito de estar aqui no espaço, nessa tua terra tão natal. boa, na minha terra natal, no meu bairro natal, né? E ter compartilhado com vocês esse momento incrível. Foi muito bacana. Obrigada. Também achei que foi super leve e muito gostoso e profundo, né? A gente ficaria aqui um dia, porque são muitos temas, né? Mas então a gente... E eu vou voltar aqui de falar, que eu adoro falar. Isso. Ele não queria vir. Queria que mais começa a contar a minha história também. Mas pronto, Eu quero dizer ele como rosto. Deu oi, tá bom. Foi a minha estreia, né? Agora eu passo a cadeira, oficialmente passo a cadeira da Lusa, que é Com convidados bons, com convidado bom, e é mais fácil. Obrigada. Obrigado a vocês, tá? Muito obrigado. Saúde, tchau. Tchau, obrigado. Tchau.